A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Quero pedir licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, para que nesse dia a gente possa aqui meditar na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem deixado para nós, trazer algum assunto referente às coisas que estão aí acontecendo no mundo, aleluia, a respeito deste conflito, Israel, Estados Unidos, Irã, e em que isso irá culminar, Essa guerra, esse conflito, a gente tem visto aí a questão está ocorrendo no mundo todo devido esse estreito de Hormuz está ali com a passagem obstruída, pelo Irã, e a dificuldade que em muitas nações está tendo, o aumento da gasolina. Isso em muitas nações, não só aqui no nosso país, Brasil, mas em muitos lugares. Mas o assunto a qual eu quero falar é sobre esta guerra, este conflito ali, nesse estreito de Hormuz, e em que este conflito vai culminar. Qual o evento que vai ocorrer, ali com essa guerra, com este conflito. Então eu quero trazer aqui algumas coisas que eu andei pesquisando, alguma coisa que eu andei vendo também, e quero aqui respaldar, com a Bíblia. Louvado seja Deus. Mas antes vamos orar, pedir a Deus a ajuda, o auxílio. Maravilhoso Deus e Pai eterno, nos colocamos na Tua presença em oração mais uma vez neste dia e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor tome a frente deste trabalho em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a nossa vida apesar de mim. Ó Deus, fala a cada coração, traz o despertamento a cada irmão e irmã que irá ouvir a Tua palavra, traz o despertamento a esta pessoa que ainda não se decidiu, meu Pai, que rumo ela vai tomar na sua vida, qual o caminho, que esta palavra, que este ensinamento traga despertamento para esta vida, em nome de Jesus. Alcança a cada vida, Pai. Alcança as nações, em nome de Jesus Cristo, pois a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Glória a Deus. Meus queridos, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. De antemão, já peço que você dê o seu like, se inscreva aí no nosso canal e nos ajude a levar a palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de ler alguma passagem que está aqui em Mateus capítulo 24, conhecido já por muitos, verso 15 até o verso 27. Diz assim a palavra de Deus. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Será dias difíceis para as mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E que aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado.
Então, se alguém vos anunciar, vinde, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantará falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu vos o preanunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que está lá no deserto, não saiais, ou ainda, ele está ali mesmo, no cômodo de uma casa, não acrediteis, pois da mesma maneira como relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver o cadáver, ali se reunirão os abutres. Glória a Deus. Até aqui. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós estamos aí em meio a um conflito, a uma guerra, onde Israel, Estados Unidos, tem ali bombardeado o Irã, o que culminou com a morte do seu líder. E agora essa guerra já tem se estendido a longos dias, e quem está agora ali no poder, no lugar do pai, o filho, Khamenei, está ali governando, está ali em guerra, em conflito com Israel e Estados Unidos. E algumas nações que agora recente começaram a ajudar, como a Ucrânia, e também por parte ali dos aliados do Irã, que também estão ajudando. E esta guerra culminou com o fechamento ali desse Estreito de Hormuz, aonde passa embarcações de petróleo, que vai para o Oriente, para o Ocidente, aonde se leva o petróleo ao mundo. Mas com o fechamento, isso tem causado dano econômico mundial. E por que isso? Porque esta guerra, meu querido, ela nada mais é daquilo que já está determinado pela palavra de Deus, porque tudo que acontece no mundo é determinado por Deus. Todos esses eventos que nós estamos vendo acontecer já é prenúncio da vinda do Senhor a esta terra. Nós estamos vivendo aí momentos em que se dará a grande tribulação, mas também se dará com a vinda do anticristo, que estará ali, reinará, ele vai ali tentar fazer um acordo de paz, mas vai destruir tudo depois, E as pessoas vai querer ser adorado como Deus, vai perseguir o povo de Deus, e nós temos que estar alerta. Mas eu trago aqui algumas profecias, alguns assuntos em que, na tradução judaica, os rabinos, que estudaram, que estudam ali as profecias, a Torá, o Velho Testamento, o Novo Testamento, e com seus comentários que ele tem ali, alguns deles acreditam na vinda do Messias agora. Eles esperam o Messias, mas nós sabemos que esse Messias que eles esperam não é o verdadeiro Messias, é o anticristo, que está vindo aí. E eu andei estudando, vendo alguns vídeos, fazendo algumas anotações,
e a gente aqui vai tentar falar alguma coisa mediante aquilo que o Senhor nos concedeu. Eu anotei um comentário aqui de um rabino chamado Rabi Samuel Lameado, sobre Isaías 34, verso 6. Ele menciona uma região ou cidade chamada Botzra e a relaciona com o Estreito de Ormuz. Na realidade, ele chama de Ormuz. Dá até mesmo a localização para não pairar dúvida de que se refere a este lugar mesmo, e não a outro, entre a Síria, no caso o atual Iraque hoje, né? Então veja, meu querido, este rabino chamado Samuel, ele ali tem essa, vamos dizer, essa profecia, né? Ele traz ali, mencionando Isaías 34:6, sobre um evento que vai ocorrer ali no Estreito de Ormuz. Veja que na Bíblia você vai ler, está lá, vai estar Borás, né? Porque o nome foi mudado. Antigamente era Borás, né? Hoje é Ormuz. Mas esse estreito está ali relacionado justamente a essa localização, e esse rabino ele nos traz essa profecia, a qual ele já há muito tempo, há 500 anos, é que ele teve essa revelação, estudando a palavra de Deus, ele trouxe isso, né? E ali, como eu disse, né, a Síria, atual Iraque, e Persa, atual Irã, próximo à fronteira de Edom, região governada pelos ismaelitas, árabes, Arábia Saudita. Aqui ele vai sugerir que a guerra dos últimos dias ocorrerá ali, ou seja, ele está dizendo o quê? Que a guerra vai ocorrer, a guerra do último dia vai ocorrer ali naquele estreito, né, de Ormuz. E ele vai usar justamente o texto de Isaías 34, aleluia, 34:6. Eu vou ler aqui, antes eu vou ler aqui o que eu anotei, né? Diz assim: existe um país distante da Babilônia, chamado Boratza, situado entre a fronteira da Síria e da Pérsia, e entre as fronteiras de Edom, Ormuz, e que hoje está sobre o governo dos ismaelitas. Bendito seja aquele que conhece a verdade, pois talvez haja ali um caminho para a guerra nos últimos dias. Ou seja, ele está dizendo ali, ele comenta aqui, que ali onde está o Estreito de Ormuz é o caminho da guerra dos últimos dias, né? O nome desse rabino, eu trouxe aqui também, anotei a biografia dele, né? É o rabino Samuel. Ele serviu como rabino-chefe no Arã, né, de Sová, Alepo, que é lá na Síria, por cerca de 40 anos. E ele tem essa revelação, essa profecia, esse estudo que ele trouxe, tem uns 500 anos atrás. Então ele já trouxe esse assunto, né? Nos dias, você veja que há 500 anos atrás, isso vem culminar hoje. E aí ele vai falar sobre isso, né? Esses últimos tempos que essa guerra vai ocorrer ali nesse estreito. E os reamim, no caso, os carneiros, né? Dentro do texto, meu querido, descerão com eles Rachim e os reamim, carneiros, com eles reis governantes que são mencionados pelo nome
preparados e touros, como cavaleiros e grandes homens. Quantas vezes você disse, os cavaleiros de Baçã desceram até aqui? Veja que ele faz uma comparação com os touros de Baçã, né? Que é forte, ali fala da sua resistência, do seu poder. Então ele faz essa visão comparativa. Mas veja, meu querido, os animais, a gente sabe que carneiro, né, não pode voar. Na certa, acredito que ele estava falando de quê? Dos aviões que hoje tem, devido às tecnologias, a gente tem aí muitas armas bélicas que elas têm às vezes elas têm um formato de animal. Se pega um caça, que ele vai falar que são grandes, você vai pegar um drone, você vai e ver helicópteros, então você vai ver que essas armas bélicas, elas têm certos formatos de animais, e talvez na época, ou ele teve uma visão vendo isso, né? E ali ele traz a entender, mas nós hoje temos uma visão clara que não são animais, né? São armas, são caças, são helicópteros, né? Que irão ali e vão descer. Aí a segunda parte do texto, que estes animais grandes desceriam dos céus junto com os reis, com os governantes, homens poderosos. Seria uma visão profética. Aviões de guerra, os grandes porta-aviões, helicópteros de guerra, vindo e descendo dos céus. Então ele tem essa visão, né? Ele compara como fosse animais voando, porque ele não entende, ele está numa época muito distante, né? Em tempos distantes. Hoje nós entendemos que são isso devido às tecnologias, ao avanço da tecnologia. Aí veja o que diz Isaías 63:1. Quem é este que vem de Edom em vestes vermelhas, carmesim, vindo de Borás? No caso, o estreito de Amós. Quem é este majestoso em suas vestes, seguindo em frente com grande poder? Sou eu que falo com justiça, poderoso para salvar. Então veja, meu querido, que esta passagem ela vai falar até mesmo do Messias, né? Que ele vem ali vestido de vermelho, né? Com vestes vermelhas, com poder, majestade e majestade. Mas nós sabemos que na verdade não é o Messias verdadeiro. Sabemos que antes do verdadeiro Messias vir, vem quem? Vem o anticristo, que vai perseguir o povo de Deus, que vai prometer paz, mas vai haver repentina destruição que vai ocorrer. Se você aí pegar sua Bíblia, Isaías 63:1, Isaías 34, verso 34, verso 6, você então vai entender do que eu estou falando. Mas veja, eu não estou dizendo que este homem que vem agora, que os israelitas estão esperando, né? No caso, os judeus de hoje, alguns deles esperam o Messias. Não é o verdadeiro Messias, é o anticristo. Não é o que nós esperamos, porque o nosso Jesus, ele morreu, ressuscitou, né? E ele virá nas nuvens com poder e grande glória. E todo olho o verá. Louvado seja Deus. E dando continuidade, meu querido, esta guerra aí que nós estamos vendo,
ela, na verdade, ela teve início ali, fazendo uma pequenas estudo, ela teve início no livro de Esté, ali no Purim, quando os judeus, né, odiado por Ramã, quando Mardoqueu, Ramã, vocês conhecem a história, né? Ramã pede para Mardoqueu se prostrar, porque as outras pessoas sempre quando viam Ramã se prostravam, né? Mas Mardoqueu não. Então ele ficou indignado com aquilo, com Mardoqueu, com o ato dele por não se prostrar. E aí depois ele fica sabendo que Mardoqueu era judeu. Então Ramã ele faz o quê? Ele propõe ao rei da Pérsia, né? Na época ali de Esté, ele propõe fazer um decreto, né, para exterminar, para matar os judeus. Então esta guerra, né, de acordo com a tradução judaica, ela começou ali. E é no Purim. É uma festa, né? Uma festa que eles celebram pelo livramento que Deus deu ao povo judeu. Começa no dia 14, dia 15, e ela vai até no dia 14 e 15 ela começa no dia 14 e 15 do mês de Adar, e ela vai no dia 14 e 15 do mês de Nissan, do calendário judaico. Ou seja, é um mês. Nós já estamos aí praticamente no findar desta celebração, né? Ou seja, de Esther para cá nós temos 2.500 anos, 2.506 anos que este povo aí está em conflito, que eles não se entendem. E já ocorreu, meu querido, de outros detalhes. Nós já tivemos aí alguns eclipses, né? O eclipse lunar e o eclipse solar. Para os judeus, né? Os rabinos dizem que o eclipse lunar, para os judeus, é um mau presságio, de acordo com o calendário deles, calendário lunar. Já o eclipse solar é um mau presságio para nós do Ocidente, que o nosso calendário, né? Diferente do deles. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, eles também, mediante algumas profecias rabínicas, alguns rabinos ali, devido à tradução rabínica, né? Do livro Zohar, que vai também ali falar deste caminho, né? Na tradução judaica do Zohar, é um livro, né? Ele prediz que tudo está caminhos para um só lugar, que é para o cumprimento das palavras proféticas, né? Além dos textos bíblicos, né, que eles estudam, e que foram preditos pelos santos profetas de Deus nos tempos ali das escrituras judaicas, dentro da tradução rabínica. O livro chamado de Zohar encontra-se uma profecia que harmoniza com tudo que estamos presenciando no cenário mundial nesses dias de guerra. Ou seja, essa guerra aí entre Israel, né, e o Ocidente contra a Pérsia, né, o atual Irã. O que diz o texto de Zohar? O que está escrito nesse texto? Temos uma tradição transmitida no Zohar pelos primeiros mestres de que no futuro, em breve, em nossos dias, a guerra final contra Amaleque e a sua erradicação
ocorrerá na véspera da Páscoa, na véspera da Páscoa. Ou seja, nós já estamos aí, de acordo com o calendário judaico, né, ali deles, eles já estão praticamente no finalzinho da festa lá, dessa festa da Páscoa, que vai ocorrer, que termina, começou no Purim e vai terminar ali na véspera da Páscoa. E diz o seguinte: começa no Purim, termina completamente na véspera da Páscoa. Isso corresponde a 720 horas, né, de acordo com o comentário rabínico, que equivale a golpear Amaleque 3 vezes para anular completamente a estatura de Clipar, ou seja, as forças das trevas, para a chegada de quem? Do Messias. Porque é isso que muitos israelitas hoje esperam, a chegada do Messias. Mas quem é esse Messias que eles esperam? É o anticristo, é o anti-Machia, né, que eles esperam. Não é o verdadeiro Messias que nós estamos esperando. E este comentário está ali, é um comentário do rabino Binei Yazar Bihat Tzar Limer, a Shapira of the Nove, é um comentário de 1783 a 1841. Ele diz, né, que essa guerra, meu irmão, ela começou ali, né, no Purim, e que esse evento da lua de sangue, do eclipse lunar, está sendo associado a este texto deste rabino. E aquilo que eu falei, né, que esse clipar, né, no texto, o que está dizendo o texto? Que o Messias vai chegar no final deste conflito, onde Amaleque será golpeado 3 vezes, e ele termina essa guerra justamente na véspera da Páscoa. Ou seja, de Purim até a Páscoa é um mês, é aquilo que eu falei, é um mês, de Purim até a Páscoa é um mês, né? É uma festa que eles celebram, já falei da data, dos meses, né? E é justamente nesse espaço, né, de tempo que esta guerra ela está aí ocorrendo. E para eles é quando o Messias virá por esses rabinos, né? Esses rabinos, eles acreditam que o Messias vem aí, o Messias que Israel tanto espera. Mas, como eu disse, né, meus queridos, nós sabemos que não é o verdadeiro Messias, que é o anti-Messias, né, que vai vir e vai ali oprimir o povo Israel, e vai oprimir, vai querer ser adorado, querer ser exaltado. Mas aqui no texto que eu li de Mateus, veja que vai falar que quando o Messias vier, todo olho verá, né? Diz assim, verso 27 de Mateus 24. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo olho verá, toda a humanidade vai ver Jesus voltar das nuvens com poder e grande glória. Esse Messias que vem aí é o anticristo,
a qual o povo de Israel espera. Mas nós estamos aqui esperando o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele virá para reinar, aleluia. Louvado seja Deus. E para que eu trouxe esse assunto? Para nos despertar, meu querido. Para despertar a mim, a você, para despertar as outras pessoas, para que a gente possa orar mais, possa meditar mais na palavra de Deus, porque os sinais estão aí, meu querido. Isso que está acontecendo aí, essa guerra, é sinal. Esse conflito aí entre Israel, Irã, Estados Unidos, é tudo sinal do que está na palavra de Deus. Mas infelizmente as pessoas não estão se apercebidas, olhando, prestando atenção. Muitos estão indo para a congregação apenas para querer se enriquecer, buscando seus próprios interesses, em vez de buscar, de estar ali, né? E estar ali para orar, para se consagrar mais, para buscar mais o Senhor. Muitas das vezes a igreja está em picuinha, quer estar metida com política, quer buscar só as coisas deste mundo, mas Jesus traz um despertamento para mim e para você. É tempo de oração, é tempo da gente orar, é tempo da gente buscar a consagração, é tempo da gente pedir misericórdia, perdão a Deus, porque ninguém é perfeito, eu não sou. Então nós não devemos estar aí, meu querido, nos embaraçando com as coisas deste mundo, como se Jesus não viesse. As pessoas hoje, os líderes hoje dentro da igreja querem construir impérios, né? Só pensam em riqueza. Muitos deles estão metidos aí com coisas erradas, em vez de estar procurando, ensinando a igreja a orar, a buscar a presença de Deus, estão aí causando escândalos, metido com roubalheira, com fraude, e o povo sofrendo. E o povo aí se deixando até induzir, metido na política, como se algum político desse fosse nos salvar, trazer a solução. Não, a solução é Cristo para mim e para a sua vida. Nós temos que nos despertar, é orar, é clamar pela misericórdia do Senhor, é orar pela nossa nação. Não está metido como aqui no Brasil. Uma vergonha o que está acontecendo. Se eu fosse dessa congregação aí que está aí metida, tal da Lagoinha, eu me retirava dessa congregação, porque eu não aceito, meu querido. Eu não quero aqui ser perfeito, nem moralista demais, mas eu não aceito ser ensinado por um pastor que rouba. Eu não aceito ser ensinado por pessoas que falam que são santos e que se prostituem, que roubam, que enganam, porque não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que buscar ser separado. Em vez de ensinar, tá vendo as coisas acontecendo, não. Fica criando eventos só querendo dinheiro, só querendo dízimo, colocando jugo pesado nos irmãos, mandando os irmãos, olha, se eu não der o dízimo, Senhor, tu venha destruir minhas finanças, e as pessoas não têm discernimento, e repete tudo aquilo que o pastor fala, não tem senso crítico, porque muitos deles não leem a Bíblia, e se leem apenas um versículo isolado para buscar seus próprios interesses, quando as coisas estão acontecendo. O mundo está em guerra. E você? Será que nós estamos preparados para as coisas que adivinham? As coisas que vai acontecer? A fome, a violência que vai aumentar? Será que nós estamos como a igreja, como o povo do Senhor, buscando a Deus? Ou estamos despercebidos? Por muito tempo, eu acreditava que a igreja iria subir antes das tragédias, antes da grande tribulação.
Mas há muito tempo, quando eu comecei a estudar a Bíblia, a pesquisar, a comparar, a fazer comparações, hoje eu já não acredito que a igreja subirá antes da grande tribulação. A igreja ou ela vai passar por toda a tribulação ou ela vai ficar até a metade. Porque se nós olharmos para a igreja hoje, ela não está como o Senhor Jesus quer. Então, meu querido, ore, leia a palavra, procure orar, pedir perdão a Deus, para Deus fortalecer você na sua fraqueza. Cada um de nós temos as nossas fraquezas, cada um de nós temos as nossas debilidades, cada um de nós tem um problema que ainda não foi sanado e que precisa da restauração espiritual de Deus. Você sabe qual é a sua, eu sei qual é a minha. E nós temos que estar lhe orando aos pés do Senhor, para não sermos pegos de surpresa. Então, meu querido, que você possa orar mais, buscar mais o Senhor, meditar mais na palavra de Deus, pedir misericórdia, orar por sua família, orar pelo seu semelhante, orar por seu vizinho, orar, meu querido, pela sua nação, pelo seu líder da sua igreja, orar pelo presidente, pela pessoa, pelas autoridades da nossa nação, orar para que Deus guarde nossa nação, as nossas fronteiras. É isso que nós temos que pedir. Porque o inimigo ele está aí, meu querido. E se a gente não estiver vigilante, orando, meditando na palavra, apenas brincando, vamos ficar. Eu disse, eu não acredito que o arrebatamento, que a igreja sobe antes da grande tribulação, ou ela sobe depois da grande tribulação ou no meio. Mas eu acredito sim no arrebatamento, que a igreja vai subir, mas a igreja precisa ser limpa, precisa ser peneirada. Ninguém vai subir de qualquer maneira. Eu não subo de qualquer maneira, você não sobe de qualquer maneira. É tempo de orarmos, é tempo de meditar na palavra, é tempo de nós nos consagrarmos para a glória de Deus. E tudo é para a glória de Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E se inscreva no meu canal, Comunidade dos Discípulos. Amém e graças a Deus.